Gente, boa noite. Estou aqui caladona, é porque eu estou esperando aqui, estou lendo o WhatsApp. Peraí. A gente sempre dá uns minutinhos, né, para ver se tem ainda alguém para entrar. Detalhe, a gente sempre, gente, é porque é o seguinte, o Desembolando, eu participo do Desembolando desde quando ele foi criado, foi no meu segundo semestre. Eu já sou formada há um ano, e aí quando eu venho aqui falar, eu já como se eu tivesse super ativa. Quem entra no Desembolando vira da família mesmo, sabe? É o família. Uma pergunta, tá? Eu tô na São Judas Tadeu e eu peguei o link desse evento num grupo de acolhimento 35+, que tem muita gente de outras unidades e universidades do mesmo grupo. Você sabe me dizer se esse evento ele desconta horas do curso de fisioterapia? Porque não tem muito a Sim. ver, né? Sim? Não, até que tem a ver, você vai ter que apresentar trabalho, né? Ah, então tá bom. E o certificado vem por e-mail depois, Vai sem por fazer? e-mail, chega em até um mês. Na Ah, em até o verdade, mês, tá? qualquer evento do projeto Acolher, ele serve como horas de extensão para qualquer curso. Eu Entendi. era E coordenadora do projeto Acolher, então acolher. E sobre o projeto, você vai falar um pouquinho hoje ou não? Eu não conheço bem o projeto Acolher. olha, não dá por causa do tempo, né? Tempo, né? Mas assim, vou tentar, enquanto a gente dá esses 5 minutinhos, o projeto é o seguinte, o projeto Acolher, ele tem 10 subdivisões. Cada uma delas pega algumas graduações, tipo, familiares, assim, e pega todas as graduações de todas as faculdades do Brasil, que é do ecossistema Ânima. Então, por Certo. exemplo, o Desembolando é a parte de psicologia e serviço social. Aí tem engenheirando, aí vai ter engenharia civil, engenharia, como é que chama aquela? De produção, aí tem o arquiteto, não, agora ele chama projetando, aí vai ser arquitetura, endireitando, é direito e um tanto, sabe? É porque eu estou pegando só as principais, para não falar errado. Mas, e aí, o que cada uma dessas faz? Focada nas pessoas. Por exemplo, o seu fisioterapia, eu cuidando. Essas pessoas acolhem quem está chegando, porque a gente chega muito perdido. E você chega, tem umas coisas assim, tipo U-Life, A3, A2. Na verdade, é só uma sigla para uma coisa super simples. Mas até a gente descobrir que é isso, às vezes é meio tipo, a gente se sente peixe fora d'água, acha que só a gente que não está entendendo. Certo. Então, a gente tenta tirar essas dúvidas, né, essas dúvidas básicas, e mostrar, né, dar aquele acolhimento mesmo. A intenção é acolher, é falar, calma, tá tudo bem. Tipo assim, todo mundo passou por isso, ninguém ia conseguir passar na faculdade. Que a gente entra achando que só a gente que é inseguro, só a gente que não entendeu, só a gente que a gente fica achando que a gente é burro. Entendi. E o 35 mais foi o seguinte, eu estava notando, cada evento que eu fazia, a quantidade de pessoas mais velhas que tinham, porque a gente tem, assim, uma ideia, senso comum, que o povo sai da escola, vai para a faculdade, então que a faculdade é só de pessoas muito novas, e não é. E a qualidade desses estudantes mais velhos é muito boa, por quê? Já tem conteúdo para linkar no que está aprendendo, e isso faz a memória ficar mais consolidada. Não tem aquela coisa de roupa que eu vou, não tá paquerando ninguém na sala para dar frio na barriga e não prestar atenção. Não tá doido para sair para beber. Então, um outro tipo de qualidade. Então, mesmo que tenha alguma perda cognitiva em relação à pessoa mais jovem, ela se compensa de outras formas. E o que a Legal. gente via não era isso, era um alto preconceito do pessoal achar que ela é velha. Então, ela não tinha coragem de
perguntar, achava que todo o grupo... É porque não é só medo de apresentar, né, gente? É antes de apresentar as coisas em grupo, como é que eu entro num grupo, né? Ainda mais num primeiro semestre. A gente fala assim, não, o que eu faço para entrar? Não é o nosso tema, mas eu falo assim, gente, é só falar assim, já tem grupo. Recebeu um não, gente? Vamos aprender a receber não. Tipo assim, tá, obrigada. Aí vai outra pessoa. Ou então fala, gente, eu tô sem grupo, fala pro professor. Aí ele vai falar assim, quantos tem ali? Então você vai para aquele. E grupo é chato mesmo. E por que eu acho que antes eu pensava assim, gente, por que põe apresentação em grupo, gente? Pelo amor de Deus, ia ser tão melhor se não tivesse isso. Para que tem ter esse sofrimento, né? Hoje eu vejo a importância disso. Por quê? Por mais que você fale assim, nossa, que chatura ter que aguentar isso, você tem que saber ceder, suas ideias não vão sempre ser aceitas. Ali você está trabalhando o que hoje é conhecido como habilidades socioemocionais. Antes isso não existia como um tema. Mas o que a gente trabalha de habilidades socioemocionais nessas coisas, olha lá, o tanto de gente, estou vendo aqui, picotando aqui pelo chat, é muita gente. E a gente, na verdade, são muitos equívocos que fazem a gente sofrer. Né? E é isso, a gente tenta tirar isso. Tá? Obrigada. Vou mutar aqui. Obrigada, Roberta. Tá, joia, gente. Ó, eu vou começar, vocês podem ir fazendo perguntas aí, que a Laís tá acompanhando. Eu fico tentando fazer de olho, só que aí eu fico com um olho no peixe, um olho no gato. Então, peraí, não está centralizado, não, Clara. Assim, a parte de baixo não está aparecendo, não sei como. Aí, beleza. Aí eu vou falar próximo, tá? Para você passar. Então, próximo. Gente, eu sou um fiasco para passar slide apresentando, tá? Porque some todo mundo da tela, some o chat, eu fico doido. Bom, então, antes de falar da apresentação em si, vamos falar do que gera esse medo e esse pavor. É uma ansiedade. Sentir ansiedade é uma coisa ruim? Ansiedade é malvada? Tipo, para que existe isso, pelo amor de Deus, gente? Tem já deu aniquilar isso? Próximo. Medo e ansiedade, eles fazem funções de fábrica. O que é funções de fábrica? O medo e a ansiedade né, uma projeção do medo, eles são iguais em tempos diferentes. Eles vêm no equipamento de série. Quando você compra um carro, você pode tirar todos os opcionais, mas tem os de série, senão o carro não vai andar. Tipo, motor, o volante, tudo bem, finge que não existe já os Tesla, que não precisa dessas coisas, mas de tudo isso. Mas vamos lá, é um equipamento de série. Se você é um ser humano, você vai sentir isso, né? Então, eles são gêmeos. Por que eles são gêmeos? Porque a química de cada um é idêntica. Você vai tirando, né? Você dá o medo, libera adrenalina, noradrenalina, etc. Mas, aí falou assim, é tão ruim sentir isso, por que inventaram? Porque a função disso é proteger. Realmente, hoje, ele está mais tirando a saúde mental do que protegendo as pessoas. Porque a civilização desenvolveu rápido demais, então a gente tem segurança, tem a gente caça uma não falei disso ainda, então deixa. Depois eu falo. A gente fica ansioso por motivos que não existem. E motivos torpes. Tipo, eu tô ansiosa porque eu vou e eu não sei se minha roupa vai estar bonita. Tudo bem você querer que sua roupa esteja bonita, mas não é para gerar um nível de ansiedade física, sabe? Uma reação biológica que pode te impedir, inclusive, de ir, né? E o corpo faz isso. Antes era para quê? Para você se defender de perigos reais. O medo, se você não sente medo, você vai tirar aquelas fotos em cachoeira, sabe aquelas coisas que eu falo assim, foi tirar a foto e morreu?
tem umas séries, eu não vejo não, porque me dá coisa ruim, mas existe isso, tipo, se a pessoa estava filmando, fazendo né, ou tirando uma selfie e morreu, porque ela foi até sei lá onde. Se a gente não tivesse medo, a gente não sobreviveria, a gente não estaria aqui. A espécie humana não estaria aqui agora. Então, a gente descende de quem tem medo. A ansiedade, então vamos lá, propulsores de desempenho. Então, o medo te ajuda a desempenhar, a ficar viva, a não entrar onde não deve, né? O problema, hoje, eu trocaria, se eu pudesse, tipo assim, eu sou Deus. Deixando claro que eu não sou. Eu trocaria a maioria do medo por insegurança. Então, você está com medo disso? Não, estou insegura com isso. Beleza. O medo, ele ainda é importante para aquela hora, tipo assim, vem um cachorro, você viu uma cobra, você viu, sei lá, um assaltante, você tem que correr, etc., luta e fuga, ele ainda é uma função protetora. Só que na maior parte das vezes, no dia a dia da gente, bastaria ser insegurança, para você falar assim, estou insegura, deixa eu pensar sobre isso, para ver se eu vou ou não. Bom, então são propulsores de desempenho, o medo dessa forma. E a ansiedade, por que ela é propulsora de desempenho? Vamos fingir, então, que a gente conseguiu aniquilar a ansiedade. Aí a gente não tem ansiedade nenhuma. Aí eu tenho que fazer alguma coisa, eu falo assim, ligando não. Mas se isso der errado? Não tô ligando não. Aí a gente fala assim, não, peraí, se não gostarem, e se não for bom? Ela também, a tentativa dela, pode passar para o próximo, que eu não sei se vai misturar o assunto, sobre o que a ansiedade tenta fazer a nosso favor, mas acaba saindo contra. Pode passar, Clara, aí. Eles são mecanismos de sobrevivência que foram essenciais para a gente sobreviver como espécie. Por quê? Se você não tivesse medo e saísse por aí, quando a gente estava lá nas cavernas, a gente saiba, vou dar um rolê porque estou de cabeça cheia. Aí vinha um mamute e passava em cima de você. Então, você precisava ter esse medo. A ansiedade, eu bloqueio as pessoas a colocar a vida em risco. A ansiedade, ela é tão importante quanto que ela tenta antecipar. Então, essa pessoa, eu vou dar um rolê, mas será que vai aparecer um bisão? Né? Então, a ansiedade, ela tenta, como é que fala? Prever as situações onde você teria medo para não estar nessa situação. A ansiedade benéfica, então, ela ajuda a não se despreocupar a ponto de se prejudicar. Então, a gente precisa ter esse tipo de projeção. Lembra, a ansiedade, ela é uma projeção, mas o cérebro, quando a gente projeta, então, tipo assim, nossa, imagina se acontecesse isso, o seu corpo sente como se fosse real. E dói, né, gente, sentir ansiedade. Quando a ansiedade está muito alta, dói, é horrível. Isso aqui que eu tô ouvindo. Pode, mais um, pode passar. Tem algum microfone ligado? Acho que é uma musiquinha. Alguém está fazendo beatbox. A sobrevivência, então, ela era garantida. Aí isso aqui é essencial para o medo da gente. Gente, medo no geral, não é só para apresentar trabalho. A gente, para sobreviver, a gente precisava fazer parte de uma tribo. A gente dependia de grupos para que conseguíssemos alimentos, abrigos, segurança. Você vê as fotos ali, fotos reais, tá? Tirada na época ali. Se você tentasse sobreviver sozinho, tipo assim, eu não vou fazer desse jeito da tribo, não concordo. Eu vou falar assim, então vai sozinho, vou mesmo. Eu vou mesmo. Então, essa pessoa corajosa, destemida, legal demais. Só que ela saía de lá, aí ela não conseguia dormir e vigiar a caverna ao mesmo tempo. Ela não conseguia gastar tempo catando comida e ainda arrumando comida, ela não ia conseguir. Se ela achasse alguém para reproduzir o filho, depois ia ficar sozinha. Ou seja, a espécie que sobreviveu é a espécie que tem medo de ser rejeitada.
tá? A gente descende de pessoas, o nosso DNA trouxe esse medo, porque ser rejeitado era igual a morrer. Pode passar. Rejeitado, excluído, nananã. Aí tá. E se você fosse considerado inadequado para a tribo? A tribo falou assim: ah, não, gente, você viu tal pessoa? Ah, não, vamos cancelar. Aí eles cancelaram a pessoa, jogaram fora da tribo. Aí você tá sozinho. Quais as chances de você sobreviver? Zero. Aliás, você pode até ficar os 100 anos de lá, que devia ser uns 12, mas você, a chance de você ser atacado, morrer de fome, de frio, de não conseguir fazer o fogo, ou sei lá, juntar, enfim, são muitas intercorrências que sozinho não vai dar. Pode passar. Mas se a ansiedade é do bem, por que faz tão mal? Ó, a gente hoje tem a ansiedade que a gente sente hoje, ela tá desnecessária e desproporcional. A gente tá, ela prepara a gente para riscos iminentes e reais. Essa seria a função dela. Só que ela está preparando a gente para riscos irreais. Você não está correndo risco, por exemplo, se alguém achar que você não sabe falar em frente da sala, se a sua voz sumir. Você não está em risco, mas o seu cérebro fala assim: vão me achar inadequado. Ai, meu Deus, aí já aí desencadeia um efeito dominó interno que a gente não tem consciência, que vai para o nosso medo mais instintivo, né? Apesar do avanço da vida moderna, não vivemos aquelas mesmas circunstâncias. Então, se a tribo do grupinho da sala tal achou que você fez tal coisa, tem mais um tanto, você tem sua família, você vai voltar para casa, tem seus amigos. Tribo não falta, gente. Né? Hoje são 8 bilhões de pessoas, na verdade, está sobrando. A gente não consegue separar, então, essa parte que é biológica da vida cotidiana. Por isso é tão importante a gente ter consciência do que acontece. Porque eu tô ansiosa. Se a gente só vê que tá ansiosa, gera mais ansiedade. Mas se eu falo, tô ansiosa, por quê? Por que tá me dando ansiedade? Às vezes, só de você perceber que o que está te dando ansiedade não é aquele tamanho todo, já dá uma relaxada. O cérebro, ele busca risco. Bom, principal função do cérebro. São inúmeras funções, mas a principal função do cérebro, alguém sabe? Digita aí. Sobreviver. Exatamente. O cérebro, a coisa principal, ele quer que você sobreviva. Ele não quer que você fique super feliz, de boa, ele não quer que você seja serena, que você seja nada. Ele quer que você sobreviva para manter a espécie. Né? Então, ele busca antecipadamente qualquer coisa que possa te colocar em risco. E é por isso, inclusive, que é tão difícil mudar. Sabe o que a gente chama de autossabotagem? É o cérebro tentando proteger a gente, só que ele desprotege, né? Ele atrapalha pra caramba essa parte, que é instintiva. Por quê? Eu vou mudar. Tem tudo para ser bom, mas o cérebro pensa: não, do jeito que você você tá meio infeliz, meio sem dinheiro, meio sozinha, mas tá viva. Se você mudar, eu não sei quais são as circunstâncias, então eu não posso garantir. Então eu vou fazer tudo para você não sair daqui, tá? Quando você estiver mudando, desconfie. Desconfie para continuar mudando. Pode passar. E aí, só lembrando um pouco do outro slide. Aí é assim, eu vou apresentar trabalho. Aí eu vou passar vergonha. Aí vai todo mundo olhar minha barriga. Ai, vai todo mundo olhar meu pé. Aí eles vão ver que minha perna tem manchas. Ai, eles vão ver que o meu cabelo tá assim. Cada um com sua fragilidade já vai focar com esse medo, né? A gente já vai, que é o medo do que a gente acha que não é o mais aceitável na gente, e a gente começa a projetar
perigos nisso. Tipo assim, não gostou do meu cabelo. Eu não vou morrer porque você não gostou do meu cabelo. Não gostou sei lá, da minha barriga. Eu não vou morrer porque você não gostou da minha barriga. Né? Então, é o que eu escolho? Não, eu prefiro que todo mundo goste. Mas isso não existe. Né? Ou seja, tem uma frase, gente, eu adoro falar sobre autoestima, tá? Depois a gente pode fazer eventos de autoestima, mas só para deixar claro, uma frase que, para mim, ela resume. Autoestima não quer dizer eles vão gostar de mim. Autoestima quer dizer tudo bem se eles não gostarem. Guarda isso. Qual que é a anatomia da ansiedade? Então, distorções cognitivas. Então, quer dizer que são esses pensamentos que a gente acaba distorcendo. Não, e outra, você está passando a necessidade de defender, de antecipar, é tão grande que alguém olhou, você fala assim, aquela pessoa me olhou feio. Não, eu não vou ter coragem. Não, aquela pessoa, ela me achou isso, me achou aquilo. A pessoa nem te viu, provavelmente. O cérebro apenas identifica a sensação de ameaça, mas não é capaz de distinguir o tamanho verdadeiro do perigo. Então, é isso, ele fala, isso é uma ameaça. O tamanho daquela ameaça, gente, é uma ameaça, tipo assim, eu tenho aqui um exemplo bobo que é exatamente para mostrar o tanto que a gente tem essas coisas bobas. Eu tenho um cachorro e eu tenho aquelas grades. Quando eu saio, eu fecho a gradinha e deixo para ele não ficar. Enfim, tem uma grade. Só que essa grade, ela fica assim no chão. Eu corro o risco toda hora de bater o dedão. Quando eu coloquei, gente, eu bati o dedão toda hora. Ou seja, ter essa grade era uma ameaça. É uma ameaça à minha integridade física. É desse tamanho? Tipo assim, não, eu bati o dedão, doeu pra caramba. Mas não, você fala, não, ninguém pode usar isso para integridade física da pessoa. Você vai ser machucada, você vai não sei o que. É mais ou menos essa. Eu estou usando uma metáfora boba, para a gente perceber o que a gente faz com a gente no dia a dia. As ameaças, tipo assim, é uma ameaça. É uma ameaça eu dar uma topada no dedão. Ela tem uma escadinha para subir na minha cama. Ontem eu bati com o ossinho do tornozelo na quina do negócio. Eu quase morri, eu fiquei uns tempos sem, tipo assim, sem respirar. Aí eu vou ter que tirar lá, porque a escada é uma ameaça. Entendeu? Tudo é uma ameaça, você pode trombar em qualquer coisa. Então, só que o cérebro, ele não sabe. Tipo, se é uma ameaça, ele já entra em modo né? Não faz, não vai, cuidado. Ele é um excelente simulador. Então, ele gera respostas físicas como se tudo fosse real. Então, quando você fica pensando assim, aí a gente fica pensando, nossa, e se eu for? E aí eu esquecer na hora, aí já dá aquela angústia. Aí seu cérebro vive a situação que você apresentou e esqueceu. Quem que vai querer ir para esse lugar? Né? Você sentiu aquilo. Aí apresentar o trabalho parece que está te ameaçando, que vai falar assim, agora você vai sentir isso. E exatamente por isso, não é a ansiedade que toma conta de você, são os seus pensamentos que vêm antes dela, e aí ela aparece. Então a gente precisa começar a perceber quais são os pensamentos que a gente tem. Por exemplo, tá ansioso para apresentar trabalho. É por quê? Eu tô com medo do quê? Pode passar. Passando da conta. Então, até onde é funcional, já que o medo e a ansiedade, eles são parte do equipamento e eles são benéficos, apesar de... Aliás, é alguma coisa que eu gosto de falar. Não existe emoção negativa, existe emoção desconfortável. Ela é chata de sentir, mas todas tentam ajudar. Se você souber ouvir, acatar, ao invés de falar assim, não posso sentir isso, por exemplo, inveja. Inveja vem, né, equipamento sério, não tem quem não sente, não. Eu sinto inveja. Caramba, eu falo, nossa, que inveja. Aí eu paro e penso, por que eu tô com inveja? Será que minha vida é ruim só porque eu não tenho isso? Não sei o quê. Aí, de repente, você começa a valorizar as coisas que você tem, porque aquela inveja te mostrou, tipo assim, opa, tô indo para fora. Eu queria aquilo para quê? O que importa de verdade? Ou, nossa, que inveja, eu quero fazer o que aquela pessoa fez para estar onde ela está.
Aí eu não quero, não. Ai, então deixa com ela. Ou eu tô inveja do molho azul. Eu posso fazer alguma coisa para ter esse olho azul? Não. Aí eu falo assim, eu vou revoltar, Deus não me ama. Não, aí você para e pensa assim, tá, meu olho não é azul. Mas eu precisava do olho azul, minha vida vai mudar tanto. Eu vou ser feliz. Será que é isso que importa? As pessoas vão gostar de mim por causa do meu olho? Eu vou precisar agora ter um olho diferente para alguém gostar de mim? Entendeu? Aí você consegue fazer um caminho de volta e esse caminho é edificante. Então não existe emoção negativa, existe desconfortável. Ansiedade e medo são muito desconfortáveis, mas são funcionais. E onde que eles deixam de ser? Quando a gente tem, inclusive hoje, é assim, a pessoa está com ansiedade, aí ela já acha que ela está com crise de ansiedade, que ela tem que tomar remédio. Eu não sou contra remédio, sou a favor de remédio quando precisa do remédio. Só que a maioria não precisa. Eu sou ansiosa. Não, eu tenho ansiedade igual qualquer ser humano. A diferença é quando ele começa a realmente prejudicar áreas da sua vida. Então, ó, passando da conta, ansiedade ou fobia é um medo extremo de algo ou de uma situação, despertando pânico, ansiedade ou terror. Seu instinto de sobrevivência não se dá bem com nada novo, que mesmo que seja bom, é aquilo. Tipo assim, não vai, não faz. Então, seu instinto está tentando te defender de uma forma muito intensa, né? E aí é extrema, adorei a palavra, eu tinha esquecido. A cabeça, ela começa a ligar alarme, provocando angústia. Não vai acontecer isso, vai acontecer isso. Na hora que a gente fica nesse trem da ansiedade, mas isso, gente, que é muito ruim, porque fica num círculo de sofrimento, de angústia. O contato com esse possível desconhecido coloca sua mente já, tipo assim, não vá, não faz, vai ser perigoso, hein? Sabe eu gosto de comparar a minha irmã, quando ela teve meus sobrinhos, hoje ela melhorou, graças a Deus. Eles eram assim, eles não podiam ir lá fora, porque pode ter uma lagarta! Ai, tem mosquito, insetos! Ela não deixava ninguém passear com eles, porque a pessoa podia dirigir mal ou podia bater o carro. Então, eles deixavam de fazer vários programas. Não podia ver tal coisa, porque ela não tinha visto, não sabia o que era, mas assim, coisas bobas. Brincar com criança. Ela não sabia se as crianças iam maltratar os filhos dela, então ela não deixava brincar se ela não estivesse junto. O que ela estava fazendo? Ela estava projetando os riscos que os filhos dela poderiam sofrer, e com isso ela estava atrapalhando a vida deles. Porque eles não desenvolvem, eles não experimentam coisas novas. Existe muita mãe assim, é igualzinho esse instinto que a gente tem. É a mãe, tipo assim, meu filho tá triste, porque eu não deixei ele ir na viagem, mas pelo menos ele tá vivo. Então, é a mesma coisa. Quem é mãe sabe meu Deus! E aí, a gente fala, isso não é ser uma boa mãe. Boa mãe é sacrifício de mãe, é sofrer pra caramba para deixar o menino e tentar. É saber que ele tem que arriscar e que você vai ter que bancar. Porque, não, isso aí, gente, vou retirar, porque hoje fala assim, ser boa mãe é isso, aquilo, não é nada. Mas é uma coisa importante para a mãe vencer essa necessidade de tudo. Meu filho pode deixar de fazer tudo, mas ele tá vivo. Tá? Então tá. A outra coisa que a ansiedade aparece demais. As relações amorosas iniciais. A gente fica em ansiedade. A pessoa fala assim, não liga, não liga. Você não aguenta, eu vou ligar. Não faz testão. Aí você toda hora. Por que você vai dizer isso? Não sei, porque eu sinto. Por quê? O cérebro, a segunda coisa é sobreviver. E sobreviver é você para sobreviver à sua espécie. Então, o seu cérebro quer que você reproduza. Então, a paixão, quando você é apaixonado, quimicamente, é igualzinho patologias. Você perde quando você bebe, por exemplo. Tá? Aqui no pré-frontal é onde a gente tem um pedaço que fala, tipo assim, que dá o bom senso, que te freia. Você fala assim, não, eu queria, mas também, né, não vou fazer isso. Tal. Não, a pessoa não consegue segurar. Ela perde um pouco o freio. E aí, exacerbação em relação às consequências de atos, às vezes, banais. Né?
Quer ver? Ó, acabei de ler ali. Uma das piores sensações é fazer com que a voz saia trêmula. Vamos supor que você vai apresentar e a voz saiu trêmula. Não é, Leila, tipo assim, não é o que você queria. Agora foi o que deu, não quer dizer que sua voz vai ser trêmula para sempre, nem nada. Mas olha a exacerbação de consequência. Que consequência que isso vai ter? Né? É boba. Tipo assim, eu tremi na hora de apresentar um trabalho, o que é muito comum. Mas parece uma ameaça. Com isso, seu instinto, de certa forma, está falando assim, não se exponha e corra risco de não ser aceita de jeito nenhum. Você pode morrer. Na hora que você fala assim, eu vou morrer porque minha voz saiu trêmulo. Não vou morrer. Então, pode me dar um negocinho, pode se agradar, mas morrer também eu não vou. Já arrefece um pouquinho. Pode passar. Então, gente, lembrem, quando que fica disfuncional? Quando que você tem um problema de ansiedade? Quando a ansiedade, ela passou do limiar, tá? De ser funcional e fica patológica. Então, simplesmente você não consegue mais sair de casa. É onde aparecem as fobias todas, que é um nível de ansiedade do apego, ansiedade de antecipação, 1 milhão de coisas que aparecem porque a ansiedade, ela saiu do limiar do funcional. E aí, agora é a hora do terror, a apresentação. Gente, é a segunda pessoa que fala que o slide não está aparecendo. Está aparecendo para todo mundo. Todo mundo está sem ver? Aqui tá normal, Roberta. Acho que alguns. Aqui também tá normal. Então tá. Para mim também tá normal. Beleza. Então, a sensação da hora do terror é basicamente essa sensação que constitui a gente com os receios, a história prévia da humanidade, que é essa coisa das cavernas. Como, por exemplo, eu vou ser julgado, aí eu vou ser invalidado, eu vou ser inferiorizado, eu vou ser rejeitado, eu vou ser exposto, eu vou ser ridicularizado. Então, sentir isso, gente, é horrível. Agora, sabe quem faz a gente sentir isso o tempo inteiro? A gente mesmo. Porque na hora que eu penso, não, eu vou ser julgado porque eu sou assim, assim. Se eu fizer assim, você está se invalidando, você já está se rejeitando, você está se inferiorizando, tá? Então, ouvir essa voz interna, gente, voz interna não é de doido, tá? A gente tem várias, eu ouço várias, a gente faz reuniões, já fiz teste, eu não sou esquizofrênica, tá? Nem psicótica, as vozes estão aí para a gente ouvir, só que a gente não ouve. Aí, qual que fica falando? Essa do instinto. Não vai, não. Você vai ser ridicularizado, eu sei que esse trem feio aí que você tem, essa voz sua que não sai, esse nervoso que você fica, você não vai dar conta. O cérebro só está tentando que você não vá para não passar por isso. Só que aí você já está passando por isso, porque ele mesmo está te colocando nesse lugar. É paradoxal. Pode passar. Então, olha só, qual que é o medo que está atrás do medo de apresentar? Não é a apresentação do trabalho, é o que a gente falou. Então, você vai ter esse medo de criticado, de esquecer tudo, de alguém ficar reparando seu jeito, sua roupa, que posição que você vai ficar, da voz ficar trêmula, onde é que eu ponho o pé, onde é que eu ponho a mão, que cara que eu fico, a gente não está acostumado. E isso leva a gente direto para os motivos que a gente estava falando. Aí, alguém falou que no começo é nervosa, depois leva de boa. Por quê? Porque não corresponde ao medo sentido. Na hora que a gente começa a fazer, a gente vê que, assim, você está lá fazendo, você fala assim, eu estou apresentando. Eu lembro quando eu fui tirar carteira, eu tinha uma professora de dirigir. Aí, direção. Aí, eu fiquei, não dormi, morri de medo, não sei o quê. Na hora que eu entrei no carro, eu falei, agora vai ser o que é, não vou ficar nervosa também não. Aí eu tirei de primeiro. Eu falei, vou ficar nervosa, não, já tô aqui mesmo. Sabe, é igual montanha-russa. Quem que já
entrou. Eu fico assim, não, agora o trem já fechou, já estou indo mesmo. Então, aliás, tem uma frase que inventaram há pouco tempo que eu adoro: se tiver medo, vai com medo mesmo. Isso que é coragem, é ir com medo. E todas as dificuldades que a gente tem para apresentar trabalho, elas vão diminuindo de trabalho em trabalho. Né? Aí, que frase que vocês têm medo que falem de vocês? O que vocês acham que alguém vai falar de vocês? Qual a crítica que vocês vão receber? Quando você pensa isso, tipo assim, nossa, um colega vai parar e vai pensar assim. Aí você pensa, o que você vai pensando assim? Será que vai pensar assim? Se pensar assim, será que isso é tão importante na minha vida? Pode passar. Gente, eu tenho um caso de terror de apresentar trabalho, que é o seguinte. Eu e minha prima, a gente ia junta para aula na Federal, quando a gente estudava na Federal. Aí eu passava, pegava ela na esquina e a gente ia. Aí tinha um trabalho para ela apresentar, ela estava com tanto medo, que ela não foi na aula e pediu para eu ir lá na sala dela e falar que ela tinha tido um acidente de carro. Aí eu cheguei lá, a menina, cadê sua prima que não chegou? Já está na hora da gente apresentar. Aí eu falei, ela teve um acidente de carro. Ela, não, então tá, tudo bem. Aí passou uns 2 dias assim, do acidente, tal. Minha prima, para ir para aula, ela saía normal de casa. Aí ela entrava no carro, colocava uma joelheira para mancar e eu passava uma gaze no braço dela. Isso durou uns 15 dias, só para ela não apresentar trabalho. Tem as pesquisas, que, gente, quando né, as pesquisas, uma pesquisa séria, porque senão tem, né? Pesquisas dizem, tá? Pesquisas dizem que vocês só vão querer escutar as coisas de mim, tá? As pesquisas dizem. Mas que fala assim, qual a porcentagem de pessoas que têm medo da morte? Aí, sei lá, 59, é uma coisa por aí. E quais a porcentagem de pessoas que têm de apresentar trabalho? Medo, 74. As pessoas têm mais medo de apresentar trabalho do que de morrer. Não assim, não é, a relação não é séria, mas assim, as pessoas falam, de morrer não, tô de boa. Apresentar trabalho, não, horrível. Sendo que no fim a gente está é a mesma coisa. Então, ó, medo do fracasso. Não é medo de fracassar, é o medo do que pode acontecer se você fracassar, porque fracassar é normal. Só que se a gente não para e pensa, se a gente não acolhe também nossa vulnerabilidade, a incapacidade de não errar, porque hoje é assim, gente, você não pode errar, não. Quem que não erra? Aí você vai ser rejeitado, você não pertence, você não é validado e morre porque ficou sem trilho. No fim, o medo da morte ganha, só que ele é muito camuflado. Nossa, isso me lembrou alguma coisa. O que era que eu estava falando? Medo do fracasso. Gente, minha cabeça, ela faz bum, bum, o tempo inteiro, tá? Aí, às vezes, eu mesmo esqueço o que eu estava falando. Mas é porque eu vi medo de fracasso. Tá, não lembrei. Estava o tempo tentando lembrar. Pode passar. Tá. Então, antes da gente falar das soluções, vamos pensar o seguinte: o medo e a ansiedade nunca vão sumir, tá? Isso nunca vai embora. A gente precisa, na hora que você fala assim, não, peraí, medo e ansiedade é normal? Eu tô com medo. É para você pensar e falar assim, eu tô com medo de quê? Eu tô ansioso, tô ansiosa por quê? Eles fazem parte da vida. Então, como é que fala? Não fica achando que uma hora você não vai ter ansiedade. Você já viu o povo falando que artistas de palco que falam, não, se eu perder o frio na barriga, eu não sou mais artista. Agora, o frio na barriga não impede de entrar. Né? O frio na barriga é aquele friozinho na barriga. Lembrei, gente, medo de fracassar. Olha, eu tinha mania eu cantava muito bem. Só que nem tanto, sabe? Aí a gente estava numa, tipo assim, era um negócio que eu também fiz medicina chinesa. Aí a gente estava na turma de medicina chinesa. Aí o povo falou, eu bêbada, sempre falei assim, eu vou cantar, porque era um lugar enorme com um quiosque com o povo cantando ao vivo. Falei, vou cantar. Eu falei, enchendo o saco. Aí uma menina sacana
Virou e falou assim, você vai? Ela foi lá no cantor e falou que eu ia cantar. E eu, orgulhosa, porque hoje eu ia falar, não vou não. Só que eu ainda era muito orgulhosa, e subi. E eu pedi para ele cantar uma música que eu sabia cantar perfeitamente, só que o tom, gente, que ele cantou e o meu, saiu um guincho de um porco sendo assassinado. Aí lá de longe eu ouvi uma voz gritando assim, aí não! Foi um fracasso total. Aí ele foi, arrumou o tom, eu cantei, nem sei como, minha voz deve ter saído tremida, etc e tal. Por muito tempo eu não conseguia lembrar disso. Hoje eu adoro que isso tenha acontecido, que foi muito engraçado. Mas, tipo assim, esse fracasso, eu fracassei. Gente, que bom. Tem um negócio, existe até um desenho, que é o seguinte: o cara vai no mestre e pergunta, mestre, o que eu faço para ter uma vida boa? Aí o mestre responde, faça boas escolhas. E como eu faço para fazer boas escolhas? E o mestre respondeu, faça más escolhas. Então, esse aprendizado da gente passar mal, de tremer, hoje eu falo, qualquer câmera, para qualquer pessoa, para qualquer quantidade de pessoas, em qualquer lugar, faculdade, não importa, eu falo, não tem o menor problema. Agora, o meu primeiro stories do Desembolando, que eu estava no segundo semestre, eu gravei 34 vezes para conseguir colocar um, e tipo, você coloca e sai correndo. E, meu Deus, meu Deus. Aí não aconteceu nada, não morri, nada aconteceu, tal, aí foi normalizando. Hoje eu faço numa boa, e no Desembolando a gente tenta desenvolver isso em todo mundo. Tipo assim, olha, faz um stories quando você tiver, faz, não é obrigado a publicar, faz, se você assistir bem a gente coloca. Porque, gente, a capacidade da gente de evoluir nas coisas é bizarra, sabe? Tipo, eu, 34, gente, 34, eu falei, não, esse tá assim, não, esse tá assado. Sinceramente, do primeiro pro 34 deve ter feito diferença nenhuma para os outros, para mim fez. Eu falei assim, aqui tinha um tufo aqui, eu saí meio assim, a voz falhou aqui, bobagem. Ó, com uma ressalva importantíssima para tudo, gente, ninguém é obrigado a nada. Então vamos tentar superar o medo? Não, se você não consegue, você não consegue. Você pode não conseguir. E você pode buscar ajuda, que é muito bom. Você também pode não buscar ajuda. Se a pessoa fala assim, olha, eu tenho medo, não consigo enfrentar o medo e vou viver com medo, é o direito da pessoa. Porque hoje parece que a gente não aponta caminhos, não. É tipo obrigação, né? A primeira coisa que eu falo para meus clientes, tipo assim, olha, a gente descobrir o que aconteceu e o que deve ser feito é o mais fácil. Agora, colocar isso na vida, no dia a dia, você conseguir fazer essa transformação é o mais difícil, né? E normalmente isso é até bom para quem é psicólogo aqui. Eu vou fazer um curso para pessoas que estão formando em psicologia. Porque o que dá medo? O que não dá medo? O que a gente fala? As palavras que a gente acha que está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra, as palavras que a gente mesmo não entende. São muitas coisas para a gente tomar esse cuidado. E uma dessas a pessoa não é obrigada a nada. Ela descobriu que a vida dela vai ser melhor assim, mas ela não vai fazer. Então, eu falo isso muito quando a ansiedade está entrando na faculdade, que todo mundo fala assim, não, vamos embora, é a hora que você vai conhecer as pessoas, que você vai ser amigo pro resto da vida. Não, não precisa. A pessoa é tímida, ela pode te passar incólume. Ela vai participar, vai ser ruim na hora de apresentar trabalho, mas o resto ela pode ficar quietinha na dela, não tem que conhecer ninguém, não tem que ser a fase da vida dela, essas coisas não existem. É a fase, não, tá? Isso é bobagem. Ninguém se obriga a nada. O nível de desconforto, só a pessoa sabe. Agora, também é uma escolha. Aí a gente vai falar, qual o medo que é maior? Chega uma hora que o medo é tipo assim, de arriscar e continuar andando ou bancar uma vida sem enfrentamento. Então, é claro que em casos especiais, por exemplo, eu sou muito tímida, então nesse caso aqui eu não vou mexer. Mas a gente não mexer em nada, a gente fica escravo do instinto. E o cérebro, a função dele é sobreviver. Mas o cérebro não, desculpa. Do cérebro é sobreviver. Porém, a gente tem divisões do cérebro. Passa, eu acho que eu pus isso no slide.
vamos deixar o cérebro daqui a pouco. Olha só, existe uma coisa que chama efeito holofote. O que é o efeito holofote? É quando a gente acha que está todo mundo olhando para a gente e não está. Sabe, as pessoas estão pensando nela, às vezes está olhando assim para você apresentando, e ela está pensando, ai, hoje ainda tenho que fazer comida e tal. Falei assim, nossa, não sei quem mandou mensagem até agora. Quando vocês estão vendo a apresentação, sério, fica todo mundo no escrutínio. Peraí, deixa eu ver como é que é essa aí. Tá? Vamos ver essa aqui se apresentando. Agora eu vou ver essa. Deixa eu ver se essa passou no crivo. Não! Ela tremeu! Tremeu! Ninguém tá assim. Sinceramente, às vezes você está até prestando atenção na matéria e tudo. Às vezes você fala assim, nossa, essa menina é muito péssima para apresentar. Mas eu não tenho, nem guardou quem que eu sei, entendeu? Tipo assim, a gente acha que está todo mundo olhando na hora que você está falando. E não está. Mesmo que eu escute o que você está falando, normalmente ela está fazendo as associações dela mesma. Ela está falando, olha, isso é isso mesmo. Eu falei assim, eu não entendi. Né? Mas a gente sente como se fosse um holofote. A exposição, ela dói assim, é como se tivesse, acendeu uma luz só em mim. Pode passar. E o julgamento é rápido. Quando acontece um julgamento, porque é óbvio, o ser humano vive julgando o outro. Inclusive, por que existe julgamento? É para a pessoa, tipo assim, não, aquele ali que vai sair da tribo, não sou eu não, tem que ter alguém pior. Alguém tem que ser excluído antes que eu. Alguém tem que estar pior que eu. Então, a gente vive julgando, porque na hora que eu julgo, eu estou melhor. Então, é um resquício de sobrevivência. Julgar as pessoas, porque se a pessoa for melhor que você, ela vai estar melhor que você, ela vai ter mais coisas do que você, ela vai ter mais chance de sobreviver do que você. Então, mesmo quando por acaso acontece um julgamento que é esse, natural, que a gente também fala, nossa, que blusa linda. Lembrando que você pode ser também vista com ótimos olhos. Alguém fala assim, nossa, que legal que essa pessoa falou. Nossa, a pessoa fala bem, ela explica direito. Nossa, que dicção. Nossa, roupa linda. Nossa, menina bonita. Nossa, que não sei o que. Né? Que a gente está falando como se só tivesse a parte ruim. É porque a bonita a gente não precisa falar, né? A bonita na boa. Isso costuma durar segundos, gente, e ele não é consolidado na memória. Para uma coisa consolidar na memória, ela tem que ter uma relevância grande para a história da pessoa. Então, por exemplo, estou pensando aqui, quantos trabalhos eu vi em todas as faculdades que eu frequentei. Gente, eu não lembro de. Eu posso até lembrar, não, teve uma pessoa que fez isso. Eu não lembro de ninguém. Assim, e claro que aconteceu várias coisas. E, gente, a gente sabe, a gente tem empatia e compaixão também. Né? Quando eu vejo que alguém está sofrendo, eu falo, ô, Tó, nem precisava, tomara que daqui a pouco ela acostume. E é super comum ter, né? Pode passar. Bom, uma coisa que a gente pode fazer? A dessensibilização sistemática, a gente está usando aqui para o trabalho, mas ela serve para tudo que você tem medo, tá? Então, é o quê? É uma exposição gradual. Isso serve até para medo de bicho. Você olha primeiro na televisão, depois você olha dentro de um vidro. Eu já imaginei eu fazendo isso com sapo, que eu tenho tipo pavor de sapo. Eu fico visualizando, assim, acho que eu até conseguiria fazer assim, quando eu ia gritar. Eu acho que eu ia conseguir encostar, eu ia gritar horrores, eu ia ficar 10 segundos, dando 10 não, 1 minuto gritando, mas eu já ia conseguir encostar o dedo. Então, você vai num trabalho, às vezes faz uma parte menor, se você quer se sabotar... Amor, cuidado que... Se você quer se sabotar, é aquela pessoa que fala assim, não, eu vou fazer a parte escrita. Aí todo mundo apresenta. É o mais aliviante, só que é o menos construtor. Se for o que você dá conta desse jeito, aquela pessoa que, tipo assim, que tem que ir na frente, mas quer ficar calada, beleza. Mas, gente, a transformação é muito grande e é possível. Quem está falando é uma pessoa que hoje não, tem séculos que eu sou palestrante,
e eu não tinha coragem de gravar um stories. Pode passar. Então, ó, parada do pensamento e autoinstrução. Esse amarelo ficou péssimo. A parada do pensamento e autoinstrução é quando a pessoa é orientada a identificar as ideias que fazem mal e dar um comando de pare. Sempre que surgirem essas loucuras que a gente inventa na cabeça, para a gente ter mais autocontrole e diminuir o prejuízo disso. Aí, eu quero explicar melhor, pode passar. Tá, aqui é a abordagem cognitivo-comportamental. Acredito que as crenças e pensamentos disfuncionais são a base das dificuldades e transtornos das pessoas, né? Principalmente o que está rodando no meu cérebro. Pode passar. A gente tem pouquinho tempo, vou fazer correndo. É isso que eu vou falar. Pode passar, porque tá sem tempo, eu prefiro pegar o Sistema 1, Sistema 2. Tem um livro do Daniel Kahneman que ele vai distribuir o seu cérebro em compra. Existe a teoria do cérebro trino. Ele é separado em três partes. O tronco encefálico, a gente divide o mesmo tronco encefálico com répteis e aves. Ele é o instinto, ele é o que sobrevive. Quando fala que você tem morte cerebral, é porque ficou só bulbo, ponte, o tronco encefálico, que te faz respirar, bater seu coração, etc. Fora isso, a gente tem, como todos os mamíferos, uma parte que é a límbica. Me mutaram. Vocês não querem que eu fale mais, né? A gente desenvolveu, o ser humano tem o neocórtex, tá? O neocórtex é o que te faz raciocinar, é o que te faz escolher, é o que te faz enfrentar o seu próprio instinto. Só que para isso eles têm que conversar. Você tem que ligar o sistema 2, porque o sistema 1 ele não gasta nada, ele está lá o tempo inteiro. O sistema 2 você tem que pôr no on, ele não vem no on à toa. Ele gasta mais energia. Sabe quando você fala assim, tem que pensar nisso? Nem quero. É porque você tem que ligar o sistema 2. Pode passar. O medo do trem é pagar. O sistema 1, ele é muito simples, ó. É isso e aquilo. O sistema 2 é reflexão, questionamento, e é ele que a gente precisa ligar o seu neocórtex na hora que você falar assim, eu vou passar por isso. Aí o seu neocórtex, você liga o sistema 2 e fala, por quê que a gente vai passar por isso? Quem disse? É a contra-argumentação interna, tá? Então, apesar de ter várias vozes, você precisa de duas primeiro. Aliás, de três. Uma para ouvir as vozes e duas para conversar. Então, o sistema 1, ele está falando o tempo inteiro. O sistema 2, ele precisa chegar e falar assim, cala a boca. Ai, o que vai acontecer? Cala a boca, não vai acontecer nada disso. Aí, se acontecer isso, a gente vai... Não vai nada. Não vai nada. Então, o sistema 2 é o que vai te falar, tipo assim, tal pessoa. Eu falo assim, Roberta, tá bom, pura desculpa, porque você sabe que não vai ser assim, não. Pode passar. Então, o sistema 1, ele é automático, rápido e inconsciente. É ele que a gente usa para fazer gatilhos mentais no supermercado. Então, tá lá, um lança-chamas de R$100 para 15. Aí todo mundo corre para comprar lança-chamas. Aí você tá lá com a lança-chamas na mão e fala, para que eu preciso disso? É porque você foi correndo. O sistema 2 vai falar assim, alguém tá... Lança-chamas? Por que eu vou comprar isso? Tipo, sabe? Mas aí você tem que refletir, falar assim, por que estão vendendo lança-chamas? Então, você sai do reflexo, o reflexo não é escolha. A reflexão então a gente precisa, antes de tomar as decisões, sentiu, não faz o que você sentiu, não, dá um espacinho para você fazer assim, raciocinar, questionar e fazer a sua escolha, senão você está reagindo e não agindo. Pode passar. Essas habilidades que a gente fala que vai desenvolver. Vulnerabilidade e resiliência. Eu estou vulnerável, pode dar errado, e eu vou voltar ao normal. Tá? A gente sempre volta ao normal. Gente, eu já passei vergonha demais. E aí é melhor, hoje mais, eu falo assim, nossa, que vergonha.
Eu já começava a rir na mesma hora, mas eu chorava de vergonha. Pode passar. Então, contra-argumente com o seu pensamento ansioso. Acho que faltou um hífen ali, mas tudo bem. Pode passar. É o sistema, tá, gente? Aprende a conversar. Aqui, eu deixei aqui, porque eu pus um e-book pequenininho de presente, que deu tempo de fazer. Ele é pequenininho. Aí tá aqui no meu futuro. Esse aqui é um Instagram meu, que eu vou começar a trabalhar nele mesmo. Daqui a pouco ele vai funcionar mesmo. Mas aí eu pus um Linktree e esse e-book sobre pavor de apresentar trabalho, porque sempre alguém fica falando assim, tem slide, tem não sei o quê. Não é o slide, não, mas tem um tanto de informação legal e de dica para apresentar, como respiração, treinar, tá, gente? A gente saber o que está falando dá muito mais confiança. Gente, eu sou do tipo que se me der 3 horas, eu falo 3 horas. Então, vou parar agora, porque agora, só para ser pontual, e depois a gente consegue lá no Instagram, depois eu vou começar a fazer mesmo, tipo assim, umas lives de assuntos desse tipo para a gente poder falar, porque sempre fica faltando e tem muita coisa que se tivessem me falado antes, ia ter me ajudado muito, e eu quero poder fazer isso pelas pessoas. Então, gente, obrigada quem ficou aqui, tá? Obrigada, Roberta. Eu não muito estou bom, oficialmente integrante, gratidão. mas eu estou desembolando para sempre. Oi? Alguém falou alguma coisa? Tá me ouvindo? Estou. É porque eu acho que eu ouvi uma voz de homem. Sim, sim. Então, queremos agradecer por esse evento maravilhoso que você fez. Tenho certeza que o pessoal gostou muito, tá todo mundo aqui comentando. E quem dera se tivéssemos mais tempo. Mas em uma próxima oportunidade a gente combina assim. E Ótimo. Eu sempre que eu fizer aqui, eu vou tentar deixar um e-book do assunto para poder, né, a pessoa poder rever alguma coisa ou uma coisa a mais. Sim, sim. Muito obrigada a todos que participaram. O link da presença está no chat, aí vocês respondam para garantir o certificado, juntamente com a inscrição, né, que realizaram antes do evento. E espero que tenham gostado. Segunda-feira tem mais. Aí o certificado demora até um mês, tá, gente? Não é Isso. amanhã, depois, não. E até um mês vocês receberão o certificado no e-mail. Já mandei novamente o link da presença. E muito obrigada, Roberta. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Beijos. Beijos. Tchau, Peraí, pessoal. desculpa, não tô achando o link da presença. Onde? No chat. Tá? Mas tô no chat olhando, não tem. Tem um. O Forms, achei. Isso, tá até fixado, que são muitas mensagens, mas até fixei o link. É o link do Forms, aí vocês só preenchem, enviam, e aí até um mês recebem o certificado. Obrigada, viu? Nada. Beijo, Iracinha. Beijo, tchau, tchau. Beijo.